Boa noite, amigos, boa noite, amigas, boa noite, companheiras e companheiros que nos seguem e nos acompanham aqui nessa live pela Frente Liberdade. Hoje é uma sexta-feira de uma semana que foi inacreditável, né? A gente teve aí primeiro a decisão do Fachin, que anulava todas as condenações do Lula e torna o Lula novamente elegível, e depois nós tivemos aí a retomada da votação pela suspeição do juiz Moro. Bom, vocês devem saber, devem ter acompanhado, é, essa segunda votação, que é talvez a mais importante, né, no sentido de colocar as coisas nos seus devidos lugares, né, de realmente comprovar que não houve imparcialidade, que o juiz foi parcial, e ela derruba também todas as peças do inquérito, então por isso que ela é tão importante. Ela foi suspensa por um pedido de vistas do ministro Nunes, né, que é o ministro recentemente empossado aí pelo próprio Bolsonaro, e depois a gente até ficou sabendo que ele pediu vistas e ele não se alongou muito, porque parece que os pais dele estão com Covid, enfim, estava em São Paulo para levá-los ao hospital e ficou parado, e a gente não sabe muito bem quando é que isso vai ser retomado, né? O que aconteceu no dia seguinte foi uma coletiva do Lula, uma coletiva que ele chamou lá no sindicato, e que foi uma coletiva histórica, né? Primeiro porque todos os veículos de imprensa do Brasil cobriram, inclusive Globo News e Bandeirantes, enfim, em tempo real, mais de 2 horas da fala do Lula, uma fala ponderada, uma fala política, né? E isso gerou, obviamente, gerou rebate aí durante a semana inteira. A princípio, a gente viu aí algumas reações mais tratando a questão de polarização, a imprensa jogou um pouco para esse lado, mas em seguida, o que a gente viu acontecer aqui na imprensa nacional, no discurso do Lula, foi que muitos veículos começaram a não focar tanto nessa questão, né, da polarização, como eles gostam de dizer, duas faces da mesma moeda, tal, que a gente está cansado de saber que é uma falácia, mas na importância da fala do Lula no sentido de reposicionar o Bolsonaro no cenário político, né? Pedir desculpa para vocês, mas eu estou fazendo aqui do celular e tenho que pôr para carregar porque não sei o que está vendo aqui. Bom, enfim, continuando. Aí, o que eu soube, o que foi dito aí durante esse tempo todo é que tinham 160 veículos de imprensa internacional cobrindo essa coletiva, né? Lula falou brilhantemente, como ele sempre fala, ele falou dos pontos que a gente acredita que vão ser os principais pontos aí que nós precisamos bater como oposição: auxílio emergencial, vacinação em massa, PEC que congela salários, PEC do teto, enfim, o Lula ali naquelas 2 horas, inclusive abordou terra plana, comportamento, política econômica, política de preços da Petrobras, enfim, ele fez um discurso muito completo, ele se posicionou de uma forma muito completa, ele se posicionou também com relação às condenações, que era uma coisa que a gente sempre ouvia o Lula falar, e mais uma vez ele diz que ele não carrega mágoa, ele não guarda rancor, e que nesse momento ele não está preocupado com a questão da presidência, da candidatura, etc. Ele está preocupado agora em resolver os problemas do país. E eu acho que isso foi uma coisa que super chamou a atenção de todo mundo, né? Porque quando ele fala em resolver os problemas do país, ele aponta esses problemas um a um, e vai
fazendo o contraponto sobre o que ele faria e o que o Bolsonaro não está fazendo, sobre o comportamento que ele já teve, que ele teria, e que o Bolsonaro não teve, ele criou aí um vulcão em erupção. Né? Então, no primeiro momento, a gente viu o Bolsonaro meio que usando máscara e querendo, talvez, correr atrás desse prejuízo, né? Como se fosse possível correr atrás de reverter quase 300 mil mortes. Mas, enfim, a impressão que a gente teve ali nos primeiros comportamentos, que gerou uma série de piadas, uma série de memes, uma série de coisas nesse sentido, foi que o Bolsonaro ia rever o posicionamento dele. Logo ontem, a gente já viu, e pelo que saiu na mídia aí, foi a pedido dos seguidores dele, ele voltou atrás e já fez um monte de besteira, mas não é dessas besteiras que eu quero falar, porque eu estou tentando falar cada vez menos do Bolsonaro e cada vez mais de como a gente pode reagir ao Bolsonaro, né? Porque o que dá a entender, o que dá a impressão é que o Lula sobrepujou em muito o espaço do Bolsonaro na mídia, tanto que foram feitos alguns levantamentos que o Lula era mais citado do que o Big Brother, que está sendo a coisa mais citada ultimamente, né, no Twitter. Enfim, foi uma revolução. Todas as rádios falaram, todas as TVs falaram, todos os jornais falaram. O que eu queria mostrar para vocês, que eu acho que os jornais daqui a gente já viu, muitos não deram capa, outros vieram, por exemplo, como Estadão hoje, com um editorialzinho infame, enfim, dizendo que aceita do PT, etc. e tal, mas enfim, o que a gente percebe é que assim, alguns veículos já conseguiram tomar fôlego para falar, bom, se vai ser Lula e Bolsonaro, a gente precisa tentar emplacar essa terceira via. Quem tentou também fazer isso e falar, não, as pessoas não querem Lula, nem Bolsonaro, as pessoas querem a terceira via, foram as enquetes, e uma das enquetes que viralizou e ficou famosa foi a que a própria Joyce fez, né? Ela fez uma enquete no próprio perfil dela das redes sociais, perguntando se para os seguidores dela, que são muitos, né? Se eles preferiam Lula, Bolsonaro ou uma terceira via, e o Lula disparado. A gente sabe que, enfim, a gente votou, eu votei, todo mundo aqui votou, mas o fato é que isso é impactante, né? Vimos a Bolsa subir, o dólar cair um pouco, vimos aí alguns investidores também comentando essa repercussão, olha, acho que não é tão ruim assim, olha, não sei por que as pessoas não querem o Lula, etc e tal. Mas como eu estava dizendo para vocês, eu acho que não vale muito a pena ficar passando o que os jornais daqui já falaram, né? Porque a gente também tem que compreender que esse tal desse mercado, que é o tal do Deus que regula tudo e que move tudo e que vai mexer as peças conforme seus interesses para daqui para trás, daqui para frente, como sempre foi, né? E principalmente para definir 2022, ele também ele é muito mais pautado pelo que acontece lá fora, pela repercussão dessas coisas lá fora, do que propriamente dito pela mídia aqui dentro, né? Enfim, por diversos fatores, né? Eu queria só passar para vocês um pouco do que foi levantado, do que saiu na mídia internacional imediatamente no dia seguinte à coletiva do Lula, né? Então a gente tem aí o The Times, que não é o New York Times, é o The Times, o Der Spiegel da Alemanha, Irish Times da Irlanda, Le Soir da França, L'Observateur, Corriere della Serra, É o Mundo, o Público, esse JN de Portugal, o Público, que além de soltar 3 matérias, ainda fez também uma entrevista com Lula, RFI, tanto no podcast quanto nas matérias internas falando sobre Brasil, Le Figaro, Morning Star, que é um jornal do Reino Unido, Independent, que é um jornal bem conhecido aqui da gente, que é um jornal da Inglaterra, Deutsche Welle na edição alemã e na edição brasileira, tá? Le Monde na edição francesa,
Expresso de Portugal também, tá? Só mais uma entrevista no RFI. Pode continuar. Aqui a parte da entrevista onde o Lula fala um pouco da questão da anulação e de como ele já tinha certeza que isso ia acontecer, etc. Diário de Notícias, também de Portugal. Eu não consigo enxergar. É o Mensageiro da Itália, que inclusive coloca a foto do Lula com o Papa, porque ele faz uma referência ao Papa Francisco, um agradecimento, né? O Le Monde com uma matéria grande, bem importante, né? Embora seja na editoria internacional. O El País da Espanha saiu com 2 matérias, tá? Essa que vocês vão ver, e uma de opinião, né? Falando sobre o que se pode esperar daqui para frente, né? O impacto do Lula. O El Diário da Espanha, mais um. Mais uma entrevista do Lula, quando ele diz não tenham medo de mim, isso é extremamente importante. O The Guardian, que todo mundo conhece, e o Financial Times, né? O que acontece quando a gente tem uma repercussão desse tamanho nos principais jornais do mundo, principalmente nesses jornais de finanças, e vocês podem ver aí que a gente não tem jornal de direita, jornal de esquerda. A gente tem aí, né, o Le Soir, o Le Figaro, o Le Monde, que são tendências diferentes lá, e ainda teve o Clarim, jornais argentinos, enfim. Parece que foram 160 jornalistas internacionais que estiveram cobrindo essa coletiva, fora o estrondo que foi a fala do Lula, né? E a fala do Lula e a volta do Lula, ela mexe com o cenário político, com o tabuleiro político de uma forma bastante impactante, né? Porque a gente falava do Volta Lula e etc., e nós nunca deixamos de levantar essa bandeira do Lula livre, do Lula inocente, do Lula candidato, inclusive lá nas eleições de 2018, mas o cenário hoje é completamente diferente. A gente tem um cenário hoje, primeiro, de um governo que está gerindo de forma trágica a economia, a pandemia, enfim, uma popularidade extremamente oscilante, né? Ora um pouco mais alta, ora um pouco mais baixa, me parece que hoje está mais baixa ainda. É claro que a gente vai ver um monte de pesquisas. Hoje mesmo eu vi divulgaram uma pesquisa, o Banco BTG Pactual, Banco BTG Pactual, aquele do Paulo Guedes, fazendo uma pesquisa que coloca o Bolsonaro muito na frente do Lula, mas de uma forma absolutamente tendenciosa, como a gente já podia imaginar que fosse, porque o que acontece é que antes eles perguntam o que eles acham o que esse opinante, né, esse pesquisado fala, o que ele acha a respeito da anulação das sentenças, da suspeição do Moro, ou seja, ele induz primeiro, né, a falar, olha, o cara, né, o cara era o condenado, era o isso, era o aquilo, para depois fazer a pergunta, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, o Lula desponta nesse cenário e ao ponto do Dória dar uma declaração aí, ontem ou hoje, que ele está no páreo para fazer alianças, e foi perguntado se ele faria uma aliança com o PT, e ele falou que não descarta ninguém, né? Então, é importante, é interessante a gente observar o quanto é possível mexer nesse tabuleiro. É claro que o centro vai se movimentar, mas um dos primeiros a se manifestar quando o Lula terminou a coletiva foi justamente o Rodrigo Maia, que é o cara que ali manejava o centrão, perdeu um pouco esse manejo, mas ele continua tendo ali vamos dizer, sua zona de conforto, que são no mínimo 30 ou 40 deputados que ele traria com ele para apoiá-lo em qualquer circunstância. A gente viu o Lira se manifestando, né? O Lira como presidente
da Câmara dos Deputados, se manifestando a favor do Lula e contra o Sérgio Moro, né? Eu recebi uma notícia agora, faz uns 4 minutos antes de entrar no ar, que parece que o Fachin jogou para o Pleno, né? A gente não sabe como é que vai ficar, o que significa isso, o Fachin jogou para o Pleno. O Fachin anulou as condenações do Lula de forma monocrática, ou seja, ele sozinho tomou essa decisão e remeteu para Brasília. Agora, ele tem sido questionado, a PGR entrou com recurso, ele tem sido questionado aí, bom, como a gente já imaginava, né, como era normal, e ele devolveu isso para o Pleno. Então, isso significa que agora os 11 ministros vão ter que decidir no tribunal completo, né, com o quadro completo do tribunal, se permanece essa anulação ou se vai ser necessário votar atrás. O Fachin não sustentou, né? A verdade é essa. Independente da gente pegar detalhes, firulas, coisas mais específicas dentro da fala do Lula, porque eu acho que todo mundo aqui de esquerda assistiu, né? Todo mundo que está conversando comigo agora assistiu, e a gente sabe o que foi extremamente impactante, né? A questão agora essas duas definições do STF vão nos mostrar um pouco como é que o jogo vai ser jogado também, né? Porque, pelo que se o STF vai partidarizar a questão, para que lado está pendendo a corda aí do STF, para que lado de força, se é para o lado da segunda turma, se é para o lado da primeira turma, se é para o lado Fux, se é para o lado Gilmar e Lewandowski. Então, assim, o que eu acho hoje é que a gente tem duas decisões extremamente importantes que podem garantir a liberdade de Lula, acabar de uma vez por todas com essa força-tarefa da Lava Jato, que foi um prejuízo absurdo para o Brasil, do começo ao fim, e enterrar as pretensões do Moro, porque é isso que a gente imagina que vai acontecer. É claro que ele vai continuar lá com a mesma torcida, as pessoas dizendo o Moro era um herói, o Moro era maravilhoso, mas o próprio tom da imprensa, antes você via um ou outro jornalista falando, porque o Moro era o herói, o Moro era o cara, não sei o quê. O próprio tom da imprensa mudou. A gente começa a ver caras como o Merval, por exemplo, né? Pensar numa coisa bem horrorosa, pensei logo nele, que começou dizendo, não pode mexer, não pode anular, não pode, vai ser uma chuva de anulações, uma cantanhede, etc. E, de repente, eles mudam um pouco esse tom. E eles começam a enxergar no Lula o cara que pode ser o fiel da balança com o Bolsonaro, né? Não que eles estejam torcendo para o Lula ganhar, não, é que eles veem o Lula como um instrumento de pressão muito forte nesse jogo político, nesse jogo eleitoral. Então, existe um medo que Bolsonaro corra para um caminho mais populista de direita, né, e que comece a executar medidas que estão fora da agenda neoliberal. Existe uma expectativa de como é que vai ser a reação do Bolsonaro, quer dizer, vai ser a reação de, agora eu vou fazer tudo direitinho porque o Lula está aí, ou não, agora eu vou radicalizar mais ainda. A gente viu isso ontem, a gente viu ele tentando radicalizar, mas não dá para fechar a questão nem de que ele vai vestir a pele do cordeiro, nem que ele vai tirar a máscara de uma vez, porque ele está testando hipóteses. Eu acho que foi isso que a gente sentiu do posicionamento do Bolsonaro propriamente dito, né? Eu acho que uma das coisas mais contundentes que o Lula colocou, independente da questão de política econômica, de auxílio emergencial, etc. e tal, e que pega fundo, né, principalmente nas pessoas que constituem a base hoje do eleitorado petista, é a questão do auxílio emergencial, né, dele dizendo o quanto isso era importante, a questão da pandemia e das vacinas, né. Então, nesse momento, eu acho que o Lula achou o gancho emocional
Pode passar o próximo slide, né? E ele achou o gancho emocional que ele fala literalmente isso saiu em vários jornais, que, claro, não ia dar para eu ler todas as manchetes ali para vocês, né? Quero pedir a vocês, não sigam nenhuma decisão imbecil do presidente da República. Tomem vacina, continuem usando máscara e álcool gel. Aí a gente poderia dizer até, ok, né? Isso é o que a gente esperava, isso é o que um estadista falaria. O Lula, ele tem esse perfil, ele agiria dessa forma. O Lula seria um cara que ia correr atrás de todas as negociações possíveis das vacinas, de todas as medicações possíveis, de todas as formas de proteger a população nesse momento que é necessário esse isolamento social. Ele ia ser um entusiasta do uso da máscara, e ele ia falar às pessoas que, olha, como os grandes líderes falaram, né? É importante a economia, mas a vida está acima de tudo. E a contrapartida do Bolsonaro é tão cretina que ele diz a liberdade está acima da vida, né? Como se a gente pudesse libertar os mortos, né? Vamos deixar os mortos livres. Mas, enfim, é um discurso que se opõe radicalmente, como ele diz, como diz o próprio Lula nesse mesmo dia, radicalmente no sentido de ir na raiz do problema, e tanto ele foi na raiz do problema, que hoje ele escreveu uma carta, ele e a Dilma como signatários, ao presidente da República Popular da China, nada mais, nada menos do que isso, né? As notícias dão conta de que o Lula participou hoje, além de escrever essa carta meio que ridicularizando o Bolsonaro, mas pedindo ali um olhar especial da China para com o povo brasileiro, né? Isso tem um peso gigantesco, né? Na verdade, o Lula não é, ele mostrou que ele não é o cara que está no palanque, que fala bem e que pode estar usando essa fala como um populismo simplesmente para contrapor a tragédia que a gente está vendo aqui. Ele mostrou que ele é o cara que tem o acesso, né? Ele tem a forma para se fazer. Aí, logo em seguida, pode passar. Logo em seguida, a gente fica sabendo que houve uma reunião com o fundo russo sobre a Sputnik 5. Né? Além da carta para o Xi Jinping, ele também fez uma reunião junto com os governadores do consórcio Nordeste, e o resultado dessa reunião, o resultado veio hoje, né? Não só o consórcio Nordeste vai comprar vacina, como conseguiu um preço menor do que o Ministério da Saúde havia conseguido. Quer dizer, é o Lula despachando já. Ele não está falando, ele não está dizendo, ele não está falando de programa de governo, ele está despachando, ele está resolvendo, né? São 39 milhões de doses do Sputnik. Eu não sei se é V ou se é 5. A Rede Globo fala V, algumas pessoas me disseram que é 5. Vou falar só a Sputnik, tá? Justamente com esse fundo soberano, que o Lula hoje entrou em contato. Quer dizer, não é nem tapa na cara do Bolsonaro, né? Eu não posso dizer que nem deu um tapa, nem cuspiu, nem deu uma rasteira. Ele passou por cima, tratorou, atropelou, enterrou, enfim. A gente, né, já imaginava, que eu particularmente já imaginava, que seria assim se o Lula fosse presidente, se o Haddad fosse presidente, né? Que ia ter uma ação rápida, imediata, enfim, pelo estadista que ele é e pela preocupação que ele tem. Mas concretizar isso vai deixar o Bolsonaro numa situação, eu não sei o que pode acontecer daí, mas vai deixar deixa em uma situação vexatória. Ele é a prova da inutilidade desse governo, né? Diante de tanta tragédia que a gente tem visto. Então, assim, o que eu acho que muito mais importante do que o que o Lula falou, que muitas das coisas que ele falou a gente já conhece, foi esse resgate, né? Essa aparição carismática do Lula, porque ele é extremamente carismático, resgatando aí a lembrança das pessoas que muita gente que votou no Lula um dia, também votou no Bolsonaro um dia,
Então, esse contraponto para nós, eleitoralmente lá em 22, mas hoje, como oposição aqui também, tendo que lutar pelas coisas, pelas conquistas, né, que a gente está perdendo no dia a dia, é extremamente importante, porque o Lula mostrou que ele vai, faz, resolve, ele pode, ele consegue, né? A oposição pode e consegue. Então, acho que é um grande gol. Independente do que vai acontecer, se o Lula vai estar elegível, se o Lula vai estar inelegível, isso foi dado, já foi feito, né? Isso é extremamente importante. A gente não tem como prever o resultado do que vai acontecer nem na votação da suspeição do Moro, nem na votação da anulação das provas. Eu acho muito difícil voltar atrás, mas tudo é possível de acontecer. E quem vai determinar isso não é necessariamente a, a, a leitura, a interpretação da lei que o STF vai fazer. Então, nessa votação, que eu nem sei se já tem data marcada ou não, a gente vai começar a entender para onde é que os ventos estão soprando, né? Para entender bem como a situação ficou, até o Mourão falou, se o povo quiser o Lula, tudo bem. Então, a gente sabe que ele fala isso porque ele não gosta de entrar no embate direto, mas que o Bolsonaro sentiu, e ele sentiu forte, né? Vamos ver agora as próximas peças, como é que vão se mexer, como é que vão se mover e o que vai acontecer. Bom, para finalizar, a última coisa que eu vou deixar aqui para a gente poder comentar talvez terça-feira, se nenhuma outra bomba explodir, né? Toda sexta eu falo isso, toda segunda explode. Foi aprovada a PEC 186, o que é a PEC? É uma emenda à Constituição que vai permitir o pagamento do auxílio emergencial, já falei sobre isso aqui com vocês. Sendo uma emenda à Constituição, ela não é simplesmente uma medida provisória, enfim, é extremamente. Pode voltar lá, por favor. É extremamente importante, porque não é uma coisa fácil de ser derrubada como um projeto de lei, uma medida provisória, bom, enfim. Em poucas linhas, né, ela destrói o serviço público. Né? Ela destrói o serviço público e mais, ela não dá conta sequer de cobrir o que foi pago de auxílio emergencial na primeira onda lá da pandemia, em 2020, que foi muitíssimo mais suave do que essa. Então, a barganha, a gente conversou sobre isso, porque isso poderia acontecer. Nós tivemos força como oposição para derrubar uma ou duas coisas, mas destacando o que ficou de pior aprovado, aí já acho que em primeiro turno, agora vai para segundo turno, não tenho certeza, e depois vai para a sanção presidencial, proibição de concursos públicos, sucateamento, né? E aparelhamento também, porque para repor os profissionais que estão saindo, que estão morrendo, que estão insatisfeitos, que vão pedir demissão. Se você não pode fazer concurso, você vai contratar cargos comissionados, e aí, obviamente, a escolha vai ser direcionada. Congelamento de salários por 15 anos é a coisa mais absurda que eu já vi acontecer, não dá para entender. E assim, eu tenho amigos, eu tenho contato com muita gente que é servidor público, ou na ativa, ou aposentado, na esfera federal, estadual, municipal. A gente já sabe que eles não estão tendo aumento salarial, né? Estão tendo, no máximo, reposição da inflação. Congelamento pressupõe nem sequer a reposição da inflação, né? É uma situação que eu não sei como vai se sustentar. E aí a gente está falando, a gente não está falando dos supercargos com super salários, a gente está falando do servidor público, médico, professor, policial, etc. e tal, né? O confisco das progressões, isso que foi uma das coisas que eu acho que caiu, pelo menos uma das progressões eles vão pagar, mas as promoções não, quer dizer, está tudo parado, tudo congelado, uma motivação incrível, né, para os funcionários públicos. Conseguiram meter a mão naquele fundo que a gente comentou, que eram os 50% lá do pré-sal, e mais uma porção de maldades, né. Por último aqui, eu vou deixar esse tweet da Sâmia,
que é uma parlamentar bastante atuante, que eu gosto bastante, né? E que eu acho que é muito contundente para as pessoas entenderem a profundidade disso. Porque quando a gente fala servidor público, eles conseguiram colocar na cabeça do cidadão comum, do cidadão médio, que servidor público é uma casta privilegiada. Mas nós estamos falando de enfermeiros, médicos, professores, policiais, né? Gente que morreu na pandemia, gente que está esgotado nesse momento, e outros servidores também. A gente tem aí servidor da Caixa que está trabalhando, mesmo com todos os bancos fechados, servidores da Caixa estão ali para pagar auxílio emergencial, enfim. É uma PEC absurda, é uma chantagem além do imaginável, né? 15 anos sem reajuste não existe. A gente já falava isso na época da PEC da maldade, a PEC do congelamento, etc., a PEC do teto, que 20 anos sem rever orçamento de saúde, educação e etc., ia ser o sucateamento, né? Agora eles conseguiram mais 15 anos sucateando o funcionário público. E é claro que o serviço público, óbvio, vai ser afetado. Então, isso aí é a cartilha Paulo Guedes. O que eu acho que vai acontecer, isso é puro achismo mesmo, é opinião, né? Tudo que eu falo aqui é opinião, mas então não levem muito a sério, porque é só opinião. É que quando chegar essa PEC para o Bolsonaro, ele vai tirar fora os policiais, porque isso é uma base importante dele, e isso está gerando um incômodo gigante, principalmente na Polícia Federal, né? Que vai ser a mais imediatamente afetada. Eu acho que ele vai tirar os policiais de fora, né, que era já um pedido que estava sendo feito para tirar algumas categorias de fora. Eu sou totalmente contra isso. Eu acho que servidor é servidor e todos eles têm que ter os mesmos direitos, isonomia, para ganhar um ponto. Eu acho que, eu tenho quase certeza que tomara que ele não esteja me ouvindo, porque se ele tiver e não tiver pensado nisso, ele vai pensar, né? Se eu fosse um psicopata igual a ele, eu faria isso. Tiraria os policiais, olha que maravilha. Mas aí, tirando os policiais, isso volta para o Senado, depois volta para a Câmara e dificilmente alguém vai mudar isso, a não ser que consiga tirar outras categorias também. Enfim, não está dado ainda, não acabou, mas praticamente acabou, né? O que vai dar o tom dos últimos movimentos aí é o que o Bolsonaro vai aprovar ou vetar, e, enfim, é uma luta árdua, porque para derrubar isso é herança maldita para o próximo presidente e para o próximo depois desse próximo, né? Hoje algumas pessoas falaram assim, mas é tranquilo, porque aí quando a esquerda assumir, não se derruba uma PEC com essa facilidade, tá? É muito complicado, é bastante complicado. Então, vamos ver o que vai acontecer. Bom, para finalizar, eu só queria deixar um videozinho aí com vocês, que eu postei hoje, eu acho legal, acho importante, acho que a gente tem que ter algumas bandeiras, independente da eleitoral, que são relacionadas a valores, né? E hoje eu acho que o que mais está impactando o brasileiro, impactando economicamente, emocionalmente, fisicamente, a saúde, etc., é a questão da pandemia. A gestão dessa pandemia, não preciso dizer que é a pior do mundo, né? E se nada for feito, se nada acontecer, e se nenhuma movimentação ocorrer, não dá para a gente saber em que número a gente vai chegar, né? Está próximo de 300 mil, alguns estados tentando, de uma maneira, às vezes um pouco covarde, às vezes um pouco tímida, fechar um pouco para ver se abafa essa explosão de 80 mil casos novos por dia, 2 mil e tantas mortes por dia, é uma loucura, né? Colapso no Brasil inteiro, sanitário, incluindo o funerário, enfim. O videozinho que eu vou deixar é só para talvez ilustrar um pouco essa semana, né? E a luta que a gente precisa ter, que agora tem um grande, um poderoso aliado, que é o Lula elegível, que é um instrumento fortíssimo de pressão, mas que a gente não sabe exatamente onde vai dar, né? Então a gente precisa continuar lutando e batalhando e trabalhando
para que, pelo menos, tentar minimizar ou mitigar esse saco de maldades que a gente tem visto todos os dias. Então, eu vou deixar o vídeo já me despedindo de vocês, desejando um ótimo Tempo que final de você semana gastar para para ver todos. esse vídeo, mais um brasileiro morrerá de Covid. Mais 50 ficarão infectados. Mais 300 sem vagas nos hospitais. Enquanto isso, o Bolsonaro vai negar várias vezes a pandemia. Gripezinha, gripezinha, gripezinha. Estou com Covid. Debochar de quem usa máscara. Menosprezar a vacina. Agredir médicos, cientistas, jornalistas e governadores. E dizer que tudo é frescura e mimimi. Chega de frescura e de mimimi. Enquanto isso, Lira vai engavetar mais um pedido de impeachment e Rodrigo Pacheco dizer que tudo é jogo de palavras. E você? O que pensa? O que passa agora no fundo do coração? O que está planejando fazer para acabar com todo esse absurdo antes que tudo vá para o espaço? Tem que deixar de ser um país de maricas. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Tchau, beijo para todo mundo.